Fala traders, vamos para mais um diário de trades. Sou o Ronaldo Martins, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou day trader de mini índice e tenho compartilhado minhas operações diariamente através da análise gráfica e price action. Feito o fechamento de mercado e compartilho a operação que eu tenho feito no dia. Se você não se inscreveu, já se inscreve para estar acompanhando e conhecer um pouco mais de mercado financeiro. Bora para a leitura. Hoje eu realizei uma venda de 30 lotes, fiz um topo duplo. Aqui ele formou depois de uma tendência de alta, ele estava alto e um canal expandido. Esse canal expandido, deixa eu botar aqui uns 5 minutos, aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse canal, ele fez um canal expandido. Aqui esse range, a gente pode observar que ele é muito mais fechado que esse, então ele vai se expandindo e caminha para uma lateralidade. Não necessariamente inicia uma reversão, ele pode romper, como ele fez aqui, e acelerar. Aqui ele falhou, né? Que poderia até ter executado uma venda aqui, abaixo dessa entrada, mas é uma venda bem arriscada, pelo fato de ele seguir através de uma tendência forte, dele vir de um trend from the open, que é uma tendência desde a abertura. Ele abriu forte, rompendo a máxima do dia anterior, rompendo essa outra resistência macro, que foi o topo do dia 22. Então ele já rompeu na abertura, já fechou acima, deu até uma entrada aqui fez um halt, né, na VWAP. Ele estava bem forte, mas como ele tinha deixado um pavio aqui de rejeição, eu acabei ficando de fora, preferi não entrar na operação. Aguardei um toque na média 9, mas não veio, o mercado foi forte, foi buscar alvo de 100% e topo do canal expandido. Então eu aguardei uma outra operação. Entrei nessa venda aqui, nesse ponto, aqui, esse foi o meu ponto de entrada. Ele desceu, fez um canal de baixa, um canal expandido também. O meu erro foi ter operado contra a média de 50, deveria ter aguardado um reteste, ele feito um teste, né, e ver como que ele iria reagir. Aqui eu antecipei demais, o stop técnico ideal seria um topo aqui acima. Essa região aqui é o alvo de 100%, essa aqui. Então ele estava rejeitando essa região, servindo como um ponto de resistência. Então o ideal seria botar um stop acima dela, para aguardar aí uma puxada, buscar a retração de 61.8 dessa pernada, que é onde estava o alvo da minha saída. Então foi um topo de canal expandido, de alta, topo duplo, esse topo e esse topo, primeiro topo, segundo topo. Uma LTB, canal de baixa, que é esse aqui, ele rejeitou, deixou uma forte rejeição, já tínhamos a 9 cruzando por baixo da 20, média 20 é amarela, então a média mais curta já tinha invertido o movimento, e a VWAP já tinha cruzado aqui, estava por cima, então foi um ponto bom de entrada, só que o mercado não tinha tocado ainda, rompido forte a média de 50, ela ainda estava com uma leve inclinação, e ele acabou me violinando aqui, ó, veio só buscar os stops, veio buscar liquidez, e voltou a cair e foi lá buscar o alvo. O alvo aqui era 61.8, deixa eu ver aqui. Ó, 61.8, certinho. Pegou o alvo ali. Daria, né, 250 pontos. 250. Ele rejeitou. Aqui deu uma segunda entrada. Como eu faço somente uma operação no dia, eu estopei e encerrei por aí. Mas aqui poderia ter feito uma nova entrada, para quem tem uma gestão de risco mais flexível, teria entrado novamente aqui uma barra um corpo mais expressivo, né? Uma espécie de barra reversa, considerando a barra anterior.
ancorado também na 9 e na 20, a VWAP, rejeitando a VWAP novamente, e mais uma rejeição desse canal de baixa. Ele chegou a pagar até 61.8, 280 pontos. Aqui ele já deixou um T-bar reverso na compra, rejeitando 61.8, e como ele estava num canal expandido, ele estava sinalizando uma fraqueza no movimento, indo para um movimento já mais lateral, e aqui deu uma falha, né, de rompimento desse fundo. Deixa eu tirar aqui, de considerar esse fundo. Ele rompeu, veio trabalhar por baixo, mas segurou na região de 61.8 de Fibo. Largou um T-bar reverso, aqui uma entradinha acima da barra, ou aguardava um pullback pós-rompimento, né? Considerando aqui um fundo duplo. Aqui fez o rompimento, fez o pullback nas médias e uma entradinha aqui. Tá contra a VWAP, mas o movimento forte de alta que teve deveria ser levado em consideração aqui. Até o fato que eu acabei negligenciando de ter uma tendência extremamente forte e eu estava procurando por vendas, né? Foi uma venda bem fraca, pagou aí só 250 pontos. Deveria aguardar uma compra que veio muito mais forte, chegou a pagar 600 pontos. Acabei errando aí por ansiedade, aquele medo de ficar de fora da operação, um pouco de FOMO. E acredito que seja um pouco por causa do tamanho da minha posição. Também tem esse fato que eu acabei dobrando a mão esse mês e tenho notado esse comportamento, errando pontos de entrada, antecipando, hesitando em entrar nas operações, mesmo tu entendendo a respeito do teu operacional. Quando tu eleva o tamanho da tua posição, o teu comportamento em relação ao emocional vai acabar te fazendo tomar medidas erradas, mais erráticas, devido ao racional. A gente fica mais emotivo, fica mais nervoso, fica mais ansioso, e o tamanho da tua posição, mas eu opero, não hesito, tu não tá praticando muito bem com o teu operacional. Não necessariamente. Se tu tá confortável com o teu operacional, tu tem uma boa taxa de acerto com o teu operacional, sobe o lote. Tu pode aumentar a tua posição, tu já está confortável com a tua posição, então tu pode aumentar o tamanho da tua posição. Se tu está com uma boa taxa de acerto, tu já está com uma prática boa do teu operacional, tu sobe o tamanho da tua posição, até o ponto que tu começa a ter erros de iniciantes, erros emocionais, aqueles erros de básico, errar a leitura básica. Provavelmente é o tamanho da tua posição. Se tu ainda está com poucos lotes, está com um lote, 2 lotes, começando no mercado, tem que treinar mais a prática, tem que treinar mais a leitura gráfica, entender melhor o operacional, e aí sim, quando estiver confortável, com uma boa taxa de acerto, aí sim sobe os lotes. Eu subi lote porque eu já vinha com uma gordura de 2 meses e já estava com uma taxa de acerto um pouco melhor, e aí resolvi subir a minha posição e já notei a diferença nas minhas entradas. Tenho hesitado muito, a maioria dos dias que eu saí no loss deu operações melhores antes dentro do meu operacional, que eu acabei hesitando, e aí a gente fica ansioso, quer resolver o dia e acaba fazendo operações ruins. Acredito que hoje foi um ponto, porque aqui tinha a média de 50 subindo, um mercado extremamente forte, não tinha nem tocado na 9, era só aguardar uma boa operação na compra que o mercado ia levar fácil. E veio, logo depois veio. Aqui deu mais uma venda, ele fez, né, um topo aqui, aqui já está perto do topo histórico, o Ibovespa nunca passou desse ponto aqui, 141.740, é um topo histórico, então é uma região de briga. Pode ver que o mercado não conseguiu romper, ele rejeitou esse canal amplo e acabou voltando aí para a região de 50%, que é o que eu aguardava que ele fosse fazer. Quando ele rejeita
o topo desse canal, tanto faz se for um canal expandido ou um canal mais simétrico, ele acaba voltando para o centro do canal ou até buscando a outra ponta do canal, ou iniciando um movimento de reversão, que daí ele rompe, quebra a linha de tendência de alta, que seria a LTA. Para quem não sabe nem o que é uma LTA, a gente só vai pegar os fundos majoritários, onde teve a movimentação de preço. Seria esse primeiro fundo, onde ele iniciou um canal. Daqui ele já vem com um movimento mais acentuado de breakout. E aqui ele inicia um canal mais amplo. E a gente traça no início do movimento e o fundo de outro ponto, de um fundo ascendente. Então aqui a gente tem um canal de alta com fundos ascendentes. Numa tendência de baixa, aqui no movimento micro a gente pode observar que são fundos e topos descendentes. A gente tem uma LTB, linha de tendência de baixa. E como ele rejeitou essa parte superior do canal, ele tende a voltar para o centro do canal, que foi onde ele segurou na região de 50%. A gente vai pegar o topo do movimento com o último fundo que tocou no canal. E aqui a gente pode observar que ele rejeitou a região de 50% aí do gap, né? O gap do dia e o centro da região do canal, que foi onde ele segurou. Aqui deu mais uma entradinha. Não foi uma entrada muito boa, mas pagou mais do que a entrada que eu fiz, né? Mas aqui a gente tinha uma VWAP flat. Se a gente considerar essa pernada, que foi uma pernada bem forte, ele poderia rejeitar aqui e dar uma violinada também. Ó, a gente traça o fibo do topo até o fundo desse canal, dessa pernada de alta, e vê a região que ele vai rejeitar. Ó, a região de 61.8 é uma região bem arriscada de Fibonacci. Ele está no meio da retração dessa pernada de alta, então é uma região para estar realizando, né? Por exemplo, quem vendeu aqui por qualquer motivo, né? Uma região próxima à máxima, acabou realizando uma venda, ele estaria realizando aqui. A gente pode observar que ele fez uma acumulação a partir do ponto que ele tocou no 61.8, rejeitou aqui a média de 50, que já é uma média mais longa, aguardou o preço acumular para gerar essa inversão das médias. Aí, a partir do ponto que a média mais curta rompeu a média longa, ele acelera o movimento, porque aí já temos uma inversão da tendência micro desse movimento do 2 minutos. Aí, a partir do momento que temos esse rompimento da 9 pela 50 e a 20, o mercado acelera. Isso serve para qualquer tempo gráfico, tanto 5 minutos, 60, gráfico diário. E aqui o mercado já acumulou, rejeitou, falhou aqui o fundo, que seria também o fibo de 61.8 dessa pernada de alta. Então ele segurou nessa região, não deu continuidade, já fica mais complicado estar realizando uma venda nesse ponto, porque a gente está num fundo macro do dia. Ó, ele teve uma rejeição forte nessa região, então ele acaba criando um suporte aqui nessa região. Quando é um fundo importante, a gente cria um suporte, o preço vai criando essa região e ele falhou, o rompimento, e aqui já fica mais difícil, porque a gente está vendendo baixo numa lateralidade. A gente consideraria esse ponto big down, big up, um caixote. Então aqui o mercado está lateral, aqui seria um grande caixote, está batendo cabeça, e aqui a gente está na parte inferior. Como a gente está na parte inferior, a gente procuraria por compras, até porque ele está muito próximo da média de 200. Então muito próximo a estar executando uma venda. Teria que aguardar um rompimento dela ou entrar numa rejeição da 200. Aqui até deu uma venda, eu já acho uma venda um pouco arriscada, foi mais pelos 5 minutos.
aqui pelo 5. Não foi uma barra muito boa, até porque ele está no fundo, mas pelas médias ele deu um gatilho aqui, mas não alongaria muito pelo fato dele estar próximo da 200, protegeria o movimento no barra a barra. E aqui não vi nenhuma operação aqui que consideraria estar fazendo, barras fracas, a 200 aqui, preço rejeitando a 200, mas com a VWAP trabalhando por cima, o preço rejeitou a VWAP, já voltou para baixo da 200 e aqui mercado extremamente flat, bem difícil de operar. É isso aí, pessoal, essa foi a minha leitura de hoje. Infelizmente fiquei no loss, mas estou satisfeito com o meu mês, apesar de estar terminando e eu estar com saldo no 0 a 0, pelo fato de eu estar conservando meu capital, mesmo operando com 30 lotes, e a gente tem que se adaptar, tem que forçar um pouco para estar melhorando a leitura e se adaptando ao nosso comportamento em relação à perda. Por isso que eu deixo estopar, não mexo no stop para topo anterior, não alongo o stop, não protejo, justamente para me lidar com a perda desse tamanho de posição, para estar melhorando minhas entradas e não ligar muito para esse desconforto emocional que gera da perda. Esse é meu intuito de estar operando somente uma operação para não estar entrando em overtrading. Poderia realizar mais operações, conseguiria operar mais operações no dia, mas é o que eu estou trabalhando no momento e futuramente pretendo alongar mais as operações, com certeza, até pela minha leitura, que eu tenho uma leitura já mais avançada de contexto de movimentação e de tendência, e já operei movimentos mais longos, mas não me adaptei em relação à gestão e o meu comportamento. Por isso, a gente dá um passo atrás, reduz as operações, alonga menos as operações e vai melhorando a parte comportamental para aí sim, conforme for evoluindo, a gente vai liberando alguns pontos para estar trabalhando mais essa parte comportamental. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal para estar acompanhando minhas operações. E tamo junto. Amanhã tem mais mercados.